Pessoal, agora nós vamos trabalhar com a equivalência entre o decímetro cúbico e o litro. Observe. Olha, se a gente tiver aqui um sólido geométrico, mas se esse sólido for oco, e em cima desse sólido, olha só, esse sólido aqui, eu fiz um buraquinho aqui em cima para encher este sólido, que é uma caixinha agora, né? De água. Então, eu vou pegar este recipiente aqui, que tem 1 litro de água, e vou despejar todinho nessa caixinha aqui. O que que vai acontecer? Bom, vocês não sabem, mas todo o líquido que tem dentro desta caixinha, que tem 1 litro de água ou de leite, pode ser qualquer líquido, vai preencher esse recipiente, que é uma caixinha de 1 decímetro cúbico. Tá certo? E quando descobriram essa relação, que 1 litro preenche 1 decímetro cúbico, isso virou uma relação extremamente importante para muitas transformações e resolução de problemas, que é esta relação aqui, ó, quer ver? 1 decímetro cúbico é exatamente igual a 1 litro de qualquer líquido, tá certo? Então, quando a gente quer resolver um exercício onde você quer saber quanto de água, né, é a capacidade numa piscina para a água, ou de uma caixa para qualquer outro líquido, a gente utiliza essa relação aqui. Isso é muito comum em concursos, em provas, tá? Então, eu coloquei aqui um exemplo para a gente trabalhar essa relação aqui de equivalência. Lógico, gente, que quando vai resolver exercício, essa relação de equivalência de 1 decímetro cúbico, que é um cubo de 1 decímetro por 1 decímetro por 1 decímetro, quer dizer, as 3 dimensões são 1 decímetro, é uma relação que as pessoas guardam e tem que saber. Isso daí não tem como. Se a gente não souber que 1 decímetro cúbico, que é um cubo de 1 decímetro de aresta, comporta dentro dele 1 litro de líquido, você não resolve os exercícios, tá certo? Então, é necessário ter essa informação na mente. Então, vamos lá. Eu coloquei um exemplo de exercício aqui, ó. A pergunta é, quantos litros de água cabem em um recipiente de 1 metro cúbico de capacidade? Pessoal, 1 metro cúbico é mais ou menos aqueles depósitos quadradinhos que a gente vê na casa de materiais de construção. Hoje em dia, eles são quase todos circulares, né? Mas, antigamente, eles eram um quadradinho mesmo, um cubo, né? Que comportava ali uma quantidade de litros que nós já vamos ver, tá certo? Então, se eu tenho, olha só como é que resolve esse exercício. Esse cubo, que é 1 metro cúbico, isso significa que ele tem 1 metro de largura por 1 metro de comprimento e 1 metro de altura. Tá certo? Então, o seu volume seria calculado multiplicando 1 metro vezes 1 metro vezes 1 metro. Aí, eu vou agora transformar, observa bem, cada um desses metros em decímetros. Por que que eu estou fazendo isso? Ué, porque a relação de medidas entre o líquido, né, e o volume é que 1 litro é ocupado, né, por 1 decímetro cúbico. Então, eu não posso deixar essa caixa, né, esse recipiente em metro cúbico, eu tenho que transformar ele em decímetro cúbico. E nós sabemos, né, que 1 metro tem 10 decímetros, porque é metro, decímetro, centímetro, milímetro. Então, 1 metro tem 10 decímetros. Então, ele vai ter esse depósito
ou, né, essa caixa aqui, esse cubo, 10 decímetros de largura, 10 decímetros de comprimento e 10 decímetros de altura, tá certo? Então, eu tenho o depósito como foi dado inicialmente, e o depósito, o mesmo depósito, transformando a medida de metro em decímetro, tá certo? Aí, nós vamos calcular o volume de cada um. Olha, o volume inicial do nosso depósito seria 1 metro, 1 metro e 1 metro, que daria 1 metro cúbico, que é o que ele me falou inicialmente mesmo, tá? E esse nosso depósito transformado em unidades de decímetros vai ser 10 decímetros por 10 decímetros por 10 decímetros, que nós vamos multiplicar e encontrar aí cada uma dessas medidas, certo? Então, observe, eu terei aqui 1 metro cúbico, que é o recipiente que ele me deu, igual a 1.000 decímetros cúbicos. Observa bem, pessoal. Ele me deu um dado, tá? Ele me deu um dado aqui, certo? Em metros, e eu calculei o volume, que é 1 metro cúbico, que foi o que ele me deu. Eu transformei esse metro em decímetro e calculei o mesmo volume do mesmo depósito em unidade de medida de decímetro, que deu o decímetro cúbico. Se é o mesmo depósito, a quantidade de líquido vai ser a mesma. Então, não importa se eu vou encontrar a quantidade de água no depósito ou no recipiente em metro cúbico ou em decímetro cúbico. Não importa. O que importa para mim? Utilizar essa equivalência aqui. E essa equivalência ao lado diz para nós que cada 1 decímetro cúbico tem 1 litro de água, por exemplo. Então, nós vamos fazer essa utilização aqui. Usando essa relação, a gente acaba descobrindo, então, que 1 metro cúbico tem 10.000 decímetros cúbicos, portanto, se cada decímetro cúbico tem 1 litro, comporta 1 litro, né, é capaz, né, de ser ocupado por 1 litro, então, se eu tenho 1.000 decímetros cúbicos, é lógico que eu tenho 1.000 litros de água aí, tá certo? E aí, a gente põe a nossa resposta final. Portanto, cabem 1.000 litros de água neste recipiente. Gente, essa relação de medidas entre o decímetro cúbico e essa equivalência com o litro, né, é muito utilizada quando as pessoas vão calcular a quantidade de água nas piscinas, nos depósitos, tá bom?